O presidente da Câmara, Arthur Lira, quer colocar o projeto da reforma tributária em votação já no mês que vem, mas alguns trechos da proposta não agradam setores da economia. Segundo a Abras, Associação Brasileira de Supermercados, o projeto não inclui, por exemplo, a isenção de tributos para alimentos básicos, o que seria necessidade de primeira ordem. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o presidente da Abras, João Galassi. Tudo bem, presidente? Mais uma vez, bom rever o senhor aqui na Jovem Pan. Bem-vindo. Eu que agradeço, Thiago. Bom dia, Adriana. Bom dia. Bom, presidente, de que forma é possível fazer uma concessão para esses produtos da cesta básica, por exemplo? Alguns especialistas criticam essa possibilidade de isenções e de se abrir muitas brechas e aí a reforma tributária acaba não tendo a consequência favorável à economia como se espera. Mas de que maneira os supermercados estão discutindo esse assunto com o governo? Com muito diálogo, né, Thiago? Com muita transparência, mostrando os números do setor, mostrando o impacto nos preços dos produtos para a população brasileira. E vale lembrar, né, que nós não estamos solicitando nada para o setor. Nós estamos trabalhando dentro de uma cadeia nacional de abastecimento, que vai do agro, da agroindústria, do setor dos mercados, até a mesa do consumidor. E na mesa do consumidor, se nós não defendemos os nossos consumidores, quem irá defender? Afinal de contas, hoje nós temos isenções nos preços, nos impostos da cesta básica, como, por exemplo, o hortifruti é zerado, a carne em São Paulo é 4,5%, o arroz e o feijão são zerados. Como que nós iríamos aceitar passar esses produtos para 12,5%, caso a alíquota padrão seja 25%, que ninguém garantiu ainda. Então, na verdade, nós estamos aqui simplesmente mostrando os números e tentando trazer aí o maior diálogo possível para que todos se sensibilizem na necessidade de mantermos uma cesta ampla, uma cesta realmente que atenda todos os consumidores isentos. Presidente da Abras, conversando conosco aqui na Jovem Pan. Na sequência, as perguntas dos comentaristas. Você, Diogo Schelp, a sua pergunta. Impacto dessa mudança de tributação sobre os alimentos. É possível dar um exemplo concreto para o nosso espectador, ouvinte, entender qual seria o impacto no bolso dele ao comprar, por exemplo, um saco de feijão, um saco de arroz? No caso específico do arroz e do feijão, são 12 pontos percentuais de aumento, seria 120%. A pergunta agora é de Luiz Felipe Dávila. Presidente, bom dia. Presidente, não era melhor primeiro nós lutarmos para a simplificação das regras da reforma tributária e deixar essa questão de algumas das isenções ou tipos de isenção na regulamentação? Por exemplo, o cashback poderia ser utilizado no caso da cesta básica, porque se nós começarmos a debater as exceções durante a tramitação do projeto, isso não pode inviabilizar uma reforma tributária no Brasil? Ao contrário, eu acho que o diálogo sempre é positivo e nós temos que trabalhar com base na realidade. A realidade hoje é que você tem uma desoneração importante na cesta básica para a população brasileira. Nós temos que partir de um princípio. Qual é o princípio? Nós vamos deixar que esses aumentos aconteçam na cesta básica? Então, para nós termos uma conversa mais, assim, linear, como você está propondo, eu acho que algumas garantias nós deveríamos de ter. Por exemplo, após a reforma tributária ser aprovada, nós temos a garantia que a reforma sobre renda seria também aprovada. Após a reforma de renda ser aprovada, nós temos a garantia que a reforma administrativa também seria aprovada. E uma só seria implantada após a outra ser aprovada. Aí sim, nós estaríamos tratando da reforma tributária. Hoje o que nós estamos tratando é da reforma tributária sobre consumo. Pergunta agora de Nelson Kobayashi. Olá, João, muito bom dia, um prazer falar com o senhor. A minha pergunta é justamente nessa linha que você já vinha dizendo, a respeito da ordem das reformas, né?
reforma sobre os impostos sobre o consumo, sobre renda, sobre reforma administrativa. Será que o fato de não haver isenção, não haver atenção aos itens da cesta básica já é justamente um reflexo da alteração dessa ordem? Porque se a gente tivesse uma reforma na renda primeiro, aumentando tributação na renda, a gente teria espaço suficiente para diminuir tributação no consumo, porque essa era a ideia inicial do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aumentar tributação na renda, diminuir no consumo, mas parece que, diante das notícias, nós não estamos vendo isso. É o impacto dessa alteração da ordem? De fato, você consegue fazer justiça social pela tributação na renda. Na tributação sobre consumo, quanto menor, melhor para toda a população, para o desenvolvimento do país e para o crescimento do país, né? Agora, nós temos que atuar com a realidade. O que nós temos hoje é uma proposta de reforma tributária sendo debatida, com muito esforço, com muita dedicação do relator Aguinaldo Ribeiro, do coordenador Reginaldo Lopes e de todo o grupo de trabalho da Câmara, que tem que ser valorizado. E eu acho que não precisamos nos preocupar que com o diálogo nós conseguiremos atender a todos. Agora, um ponto importante, no setor de serviços, nós temos que lembrar que o setor de serviços basicamente não tem crédito. O crédito do setor de serviços é a mão de obra. E a mão de obra hoje não está sendo tratada na reforma tributária sobre o consumo. Então, nós temos que ter uma garantia que na hora de tratarmos os tributos sobre renda, nós tenhamos ali a possibilidade de retirar de vez os impostos sobre empregos, né, para que nós possamos aí ampliar os empregos no país. E, presidente, sobre a folha de pagamento, perdão. Né? A gente acompanhou um pouco aqui no Jornal da Manhã. É a palavra correta. Claro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo que acredita que a votação, que a discussão da reforma possa acontecer no Congresso já na semana que vem. O senhor defende que essa votação, a princípio na Câmara, seja adiada para agosto? Até lá daria para articular de qual forma? Por exemplo, essa redução da alíquota de 50% para produtos da cesta básica aumentaria a carga tributária que incide sobre os alimentos, o senhor diz? Com certeza, hoje nós não temos dúvidas sobre isso. Até porque quando você analisa também os créditos tributários que nós teremos benefícios após a aprovação da reforma, eles também vão impactar no aumento do imposto de renda, porque nós temos que olhar como um todo. E, de fato, nós teríamos isso. Com relação ao Arthur Lira, eu acho o seguinte, nós temos um presidente empenhado em aprovar uma reforma tributária e nós temos que valorizar isso. O presidente Arthur Lira tem feito um excelente trabalho. Porém, nós estamos aí há 30 anos discutindo uma reforma tributária e temos aí qual o problema de ter 30 dias para aprovarmos essa reforma? Esse recesso de 30 dias que nós teremos aí no parlamento seria o ideal para que nós possamos achar alguns caminhos ali que atenda a todos. Mas, de qualquer forma, eu estou muito confiante que a reforma tributária será aprovada, que os nossos pleitos serão atendidos, porque os nossos pleitos não é um pleito do setor dos mercados, é um pleito da cadeia de abastecimento desse país, que, por sinal, o país hoje produz, de tudo que o agro produz, 72% é comercializado no país. Então, nós temos uma importância enorme dentro dessa cadeia. E no final dessa história, quem sai ganhando com uma redução na cesta básica ampla é o consumidor. Então, todos ganham, porque todos nós somos consumidores. Conversamos com o presidente da ABRA, Associação Brasileira de Supermercados, João Galassi. Mais uma vez, presidente, obrigado pela gentileza. Voltaremos a nos falar. Até a próxima. Eu que agradeço a todos vocês. Obrigado pela participação. Valeu. De volta.